O Dr. Gustavo Visinoni está conosco, ele vem todas as semanas bater um papo. Dr. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia, pessoal de casa, é um prazer estar aqui novamente. Doutor, a gente sempre traz dicas, né, importantes de saúde bucal. Semana passada falamos muito sobre crianças, falamos sobre gestantes. Hoje eu queria que a gente fosse para outra ponta, pode ser? Vamos lá. A gente falou agora há pouco sobre doença de Parkinson, né, que atinge as pessoas mais velhas, que afeta a capacidade motora. E a gente sabe que essa questão da prevenção, ainda conversei isso com eles, que é muito importante a saída ao médico regularmente, que é muito importante que a gente faça o máximo possível pela nossa saúde para que não tenha, né, nenhum tipo de problema. E eu queria que o senhor também falasse a respeito dessa questão para os idosos, da mastigação. A gente sabe que às vezes a pessoa vai perdendo dentes, que vai ficando mais difícil. Isso afeta a saúde de alguma forma, doutor, ou é só questão estética? Olha, Carol, muito importante sua pergunta, é muito importante a gente discutir essas situações, porque justamente a saúde bucal, né, ela afeta sim. Tá? A falta de dentes, ela leva a uma série de desequilíbrios estruturais da nossa estrutura mastigatória, que seria a musculatura, a articulação, os próprios dentes, a gengiva, a boca e também o que vem depois disso, né? Então tem aquela famosa frase, a saúde começa pela boca, ela é uma grande verdade, porque através dos dentes, de uma mastigação correta, de uma mastigação adequada, é onde a gente consegue ter o início ali da nossa saúde, através da alimentação. A alimentação é básica, é primária para nós se mantermos como pessoa, nos mantermos ativos, é da onde a gente extrai a nossa energia, dos alimentos, né? Então, é algo básico para a nossa saúde nos alimentar. E ter os dentes em dia, ter a capacidade mastigatória adequada para triturar os alimentos, vai facilitar o processo do seu estômago na digestão dos alimentos, vai facilitar o processo do seu intestino na absorção desses nutrientes e, consequentemente, vai ter uma saúde melhor, né? Agora, como eu falei, a falta de dentes também ela pode acarretar uma série de problemas estruturais e outros problemas de dor para o nosso paciente, como, por exemplo, dores musculares. Então, a gente sabe que a falta de 5 dentes ou mais já causa um desequilíbrio tão grande na nossa mastigação que ela acaba deixando a musculatura dolorida, levando a problemas articulares que podem refletir para os nossos pacientes como dores de cabeça, dores de ouvidos, dores nos olhos, e muitas vezes o paciente ele passa por várias situações, vários médicos para tentar identificar a dor, e às vezes a dor, a causa dela está ali num desequilíbrio oclusal, um desequilíbrio de mordida, um desequilíbrio na mastigação, né? Então, tem tudo por trás ali dessa situação de falta de dentes, além da estética, como você falou, né? Tem todo esse desequilíbrio, essa questão de desequilíbrio na saúde. Quando a gente está lá começando na escola, na minha época pelo menos, doutora, a gente tinha essas informações de quantos dentes a gente tem, esse dente serve para cortar, esse para triturar, esse dente não sei o quê. E eu acho que o tempo vai passando e a gente vai esquecendo. Eu aqui o senhor está falando, eu pensando, eu acho que eu já não me lembro mais para que serve cada um, né? Para o dentista é isso muito básico. Mas aí o tempo passa, a gente só lembra que o dente serve ali para mastigar e deu. E às vezes a gente esquece realmente que precisa ter todos, que eles têm a posição na boca correta, que eles têm uma função específica, né, doutor? Não é só para sorrir, né? Com certeza, Carol. Isso é algo que a gente, como dentista, aprende lá no início, né, da faculdade, quando a gente está estudando a posição dos dentes, formato do dente, anatomia. Então, nós temos desde os dentes da frente que servem para cortar os alimentos, nós temos os dentes caninos, ou as presas, como muitos pacientes chamam, né, que servem para dilacerar os alimentos, e os pré-molares e molares para fazer a trituração e maceração dos alimentos. Então, veja, normalmente é muito comum as pessoas perderem os dentes do fundo, porque os dentes do fundo lá, eles nascem, os dentes permanentes, por volta dos 6 anos de idade, e é uma fase ainda onde a criança não tem uma coordenação motora e nem uma atenção e nem sabe da importância dos dentes ainda, não sabe o impacto que isso vai ter na sua vida. Então é muito comum acontecer um processo de cárie naquele dente lá na infância e essa pessoa acabar perdendo esse dente por fratura, por quebra, ou até mesmo porque foi no dentista lá 20, 30 anos atrás e o dentista acabou extraindo o dente por falta de outro tipo de tratamento disponível na época, né? Então hoje tem várias pessoas com falta de dente nessa região posterior, que é, eu diria, uma das partes mais importantes hoje da nossa trituração dos alimentos. Por quê? Porque no passado, se a gente for pegar lá o homem das cavernas, ele tinha uma alimentação totalmente diferente da nossa, né? Ele tinha que
pegar o alimento, preparar, comer ele basicamente cru, né? Então, exigia um esforço muito grande dos dentes. Hoje, com o processo de assar comida, cozimento, comidas industrializadas que nós temos, está muito mais fácil de mastigar. Então, o principal dente que é utilizado é o molar, lá no fundo, a parte de trituração, maceração, a parte final. Os outros dentes eles quase não são utilizados porque todo esse processo de cozimento dos alimentos torna mais fácil da gente absorver. Então, os molares, os dentes do fundo, são os mais importantes hoje na mastigação moderna, vamos dizer assim, contemporânea dos seres humanos. Agora, falando em modernidade, vou ser polêmica. E o dente do siso, doutor, serve para quê? O bendito dente do juízo, que todo mundo tem dor. Do juízo. Carol, o dente do juízo ele é polêmico, né? Mas ele é um dente normal, como qualquer outro dente. Para quem não sabe, ele é o terceiro molar, é o nome correto dele. Ele normalmente é o último dente que rompe na nossa cavidade bucal, entre os 18 e 25 anos, na maioria das pessoas, por isso que ele recebe esse nome, o dente do juízo, porque normalmente quando as pessoas estão começando a criar um pouco de juízo, né? Tem controvérsias também, a controvérsia. Né, Então, o que acontece com esse dente é que, como normalmente todo o espaço na arcada bucal já foi ocupado por todos os outros dentes que vieram antes, normalmente esse dente ele acaba ficando sem espaço para irromper, para nascer. Então ele fica preso lá, às vezes ele acaba, na maior parte dos casos, ele não nasce, ou então ele nasce um pouquinho e para. Então a gente chama de semi-incluso, né, na odontologia. Esses dentes dessa forma, eles acabam prejudicando os dentes vizinhos, porque dificulta a higienização e normalmente por conta dessa falha na higienização da região, ele é um dente que acaba inflamando, infeccionando e trazendo muita dor para os pacientes. Então os dentistas, de maneira geral, indicam que sempre que esse dente ele não está na correta posição dele, ou seja, ele não nasceu e não está mordendo certinho com o amiguinho dele em cima ou embaixo, né, que esse dente seja extraído, porque ele é um dente de difícil higienização, é lá atrás, lá no fundo da boca e normalmente causa muitos problemas aos pacientes. Mas quem tem o dente do siso, quem tem o terceiro molar, que morde, que está certinho lá na posição, não precisa remover, vai ser tratado como um dente normal, só é importante ter um cuidado a mais na higienização, como ele fica lá atrás no fundo, muitas pessoas acabam passando despercebido com a escova lá. Verdade. E doutor, já que a gente falou da função, né, de todos os dentes, para quem perdeu os dentes e fez o implante dentário, eles vão desenvolver a mesma função, tem a mesma importância, vai agir da mesma forma como se fosse um dente natural? Perfeito, Carol. A partir do momento que a gente tem a perda de um único dente, a gente precisa pensar em repor esse dente para repor a função, principalmente, e também a estética, se for um dente da frente, né? Mas o dente ele não tem só a função mastigatória. Por exemplo, o dente da frente, aqui vamos pegar o dente do meio, né? O dente da frente ele tem a função estética, o nosso sorriso, ele tem a função na fala, porque quem não tem o dente da frente fala diferente, vai falar faltando ar, saindo ar, vai falar o S falhado, né? Ele vai acabar atrapalhando na questão da saliva, a saliva escapa pela boca, porque ele não segura, né? Ele também é um dente que dá suporte para os nossos lábios. Quem não tem dente aqui na frente fica com o lábio caído para trás. Veja uma pessoa que usa uma dentadura, por exemplo. Se ela tira a dentadura, a boca vai para dentro. Então ela dá suporte para a nossa fala, ela auxilia na nossa respiração. Não é à toa hoje que os grandes clubes aí de futebol e todos os outros esportes, eles dão muita atenção para a saúde bucal, porque isso interfere diretamente no desempenho do atleta, né? Então, essa é uma das funções dos dentes. O implante dentário, ele visa recuperar toda a função do dente. Então, se o paciente perdeu o dente, a gente precisa repor esse dente. No passado, era reposto através de próteses móveis ou dentes colados. Hoje, a gente tem o tratamento com implante, que é mais próximo possível do dente natural, porque ele é um dente fixo, ele é um dente que não é apoiado em outros dentes, ele é sozinho e ele repõe tanto a estética como a função de maneira muito semelhante, se não igual ao dente natural. Dr. Gustavo Visinoni, da Oralsim, o telefone está na tela, 3045-7777, o telefone também é no WhatsApp, você pode adicionar e chamar então o pessoal da Oralsim Criciúma. Dr. Gustavo, obrigada e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez, Carol, a participação, um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Depois do intervalo, a gente fala sobre as atividades culturais do SESC. É rapidinho, não saia daí.